Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Matheus Gonçalves. É um jogador que o Cruzeiro quer, vai fazer uma proposta, mas será que vale a pena? Será que é um movimento interessante da diretoria do Cruzeiro? Bom, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? Antes de eu começar aqui, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque é garantia de conteúdo de qualidade, beleza? Bom, galera, a informação que a gente tem é que Matheus Gonçalves é um jogador que interessa o Cruzeiro, é um jogador que o Cruzeiro vai fazer uma proposta, né? Mas como eu disse, será que vale a pena? Bom, a gente precisa analisar aqui algumas coisas, né? Levar alguns pontos em consideração. O Matheus Gonçalves, ele é um dos jogadores mais promissores da base do Flamengo nos últimos anos aí. Eu vou até colocar na tela aqui o transfer market do jogador, que eu sempre gosto de trazer nas minhas análises aqui. Ele é um cara que tem ele vem de uma geração muito forte ali do Flamengo, do Sub-17, que havia uma expectativa muito grande de que Matheus Gonçalves, Matheus França, Vitor Hugo fossem vendas muito fortes aí do Flamengo nos próximos anos, né, nos anos que viriam, no caso esses agora, né? Mas acabou que não aconteceu. Inclusive, essa informação que eu vou colocar aqui, né, que o Flazoeiro trouxe em parceria com o Flabase, né? Isso é verdade, tá? Apesar do nome parecer um pouco engraçado, né? Mas o meia Matheus Gonçalves desce para reforçar o sub-20 do Flamengo no Brasileirão, né? O meia Matheus Gonçalves desceu do time profissional para o sub-20 do Flamengo e vai reforçar a equipe no jogo contra o Botafogo pela 17ª rodada do Brasileiro na categoria, né? Ou seja, o jogador está um pouco desprestigiado aí dentro do Flamengo. Só que, pelo que eu andei pesquisando, não parece ser só culpa do jogador, tá? Assim, por que eu tô falando isso? O jogador havia uma expectativa muito grande nele e ele ainda não correspondeu. Só que esse aqui é um fator importante. Ó, esse tweet aqui é um tweet importante para a gente analisar, né? Lohan e Matheus Gonçalves são tratados como inúteis por boa parte da torcida. Matheus Gonçalves tem 32 partidas como profissional, não dá nenhum brasileiro inteiro. Se contar a minutagem, é quase 12 partidas inteiras, né? E ele fala que o Lohan tem situação parecida, né? Então, galera, o Flamengo, muita gente defende, né, que o Flamengo falhou muito aí na transição da base para o profissional desses jogadores, em especial o Matheus Gonçalves, que era visto como uma super estrela ali no sub-20, sub-17 do Flamengo. Ele é um meia, né, mas que joga de ponta também. Ele tem uma característica muito parecida com a do Matheus Pereira, quando o Matheus Pereira começou a jogar mais aberto, né? Muito provavelmente no futuro ele vai fazer essa transição de volta para o meio campo, mas hoje ele é um jogador de beirada. E falando de característica do jogador, ele é um cara que tem um jogo. Ele é muito habilidoso, né? Ele é muito incisivo, ele tenta o drible, ele é um cara que vai pro fundo ali para fazer o cruzamento, para tentar achar uma jogada, mas ele também corta para o meio para fazer tentar fazer o chute, né? Ele tem uma canhota muito forte, ele joga tanto de ponta direita quanto ponta esquerda, e ele não tem dificuldade em jogar com o pé ruim, podemos dizer assim, né? Então, assim, como é que eu vejo esse movimento do Cruzeiro nesse momento? Muita gente pode falar, mas se for para trazer um jogador de 19 anos do Flamengo, é melhor que a gente dê oportunidade para os nossos jogadores da base, né? A verdade é que eu não vejo nenhum jogador na base na característica do Matheus Gonçalves. E eu acho que dentro da característica que o Cruzeiro busca, faz sentido essa movimentação. Quem trouxe aliás, quem viu o meu vídeo anterior sobre o Gabriel Martinez, eu falei que o Cruzeiro, quem esperava que o Cruzeiro fosse no mercado buscar jogadores prontos ali para chegar e jogar, iria se decepcionar, porque tudo indicava que o Cruzeiro fosse fazer movimentos de jogadores mais jovens e que pudessem dar um retorno financeiro para o Cruzeiro no futuro, né? Então, qual que é o perfil que o Cruzeiro busca hoje? Um jogador jovem, que tenha um preço acessível, que seja promissor e que não necessariamente seja um titular. É um jogador para encorpar o elenco, né? Aí você vai me falar, pô, Matheus, mas você concorda com essa atitude do Cruzeiro? Bom, eu esperava que o Cruzeiro fosse no mercado buscar o jogador mais pronto.
Só que, dentro do que foi apresentado ali, do nova metodologia de trabalho do Cruzeiro, essas especulações fazem sentido, tá? Fazem sentido, e eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Apesar de que, se o treinador pedisse jogadores prontos, certamente o Pedrinho iria entender. Só que a preocupação do treinador, da direção hoje, é de fazer um Cruzeiro que cresça de forma sustentável, não de maneira artificial, né? Não adianta o Cruzeiro trazer um jogador pronto, gastar muito dinheiro e não ter nenhum retorno em cima dele futuramente. A gente ficaria sempre dependendo dos aportes do Pedrinho. Pô, Baú, mas o Pedrinho tem dinheiro pra caramba, não vai fazer falta. Não é assim que se faz futebol. Não é assim que se faz futebol. Eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui a pouco, tá? Sobre o alinhamento de expectativas que o torcedor tem que ter. Porém, o que eu quero dizer com isso? O Cruzeiro não pode chegar no Shakhtar, ele até pode, mas não deveria, ir lá e comprar o Ezequiel Barco por 14 milhões de euros antes do Cruzeiro sequer fazer uma venda nesse porte. A gente vê times como Flamengo e Palmeiras fazendo esse tipo de movimento, mas é porque eles fazem vendas interessantes, né? O próprio Matheus França, que a gente falou aqui no vídeo, ele foi vendido para o Crystal Palace por 20 milhões de libras, né? E aí você, por exemplo, eles têm o Wesley agora que eles vão vender para Roma. Então, eles estão, na verdade, eles estão reinvestindo o dinheiro que eles ganham fazendo boas vendas, né? Com os jogadores mais prontos. O Cruzeiro ainda não está nesse estágio, ele precisa contratar os jogadores mais jovens, fazer essa aposta ali, um risco calculado para que o Cruzeiro tenha um lucro numa venda futura para poder investir esse lucro em jogadores prontos. Então, fazendo um balanço final aqui sobre o Matheus Gonçalves, eu acho um movimento interessante do Cruzeiro, apesar de que eu já falei que eu esperava uma diretoria mais agressiva, mas eu entendo a postura do Cruzeiro nesse momento. O que eu acho que o jogador tem de positivo para agregar é que ele é um cara, falando de característica de jogo, ele tem a questão que ele é um jogador muito incisivo, muito habilidoso, e ele também pode jogar pelo meio ali se for necessário. Então, entra naquela questão de ser um jogador que faz mais de uma função, visando aquele trabalho que o Jardim quer de trabalhar com menos jogadores, mas com jogadores que façam mais de uma função para que isso seja possível. Então, ele tem ali, ele vai ter mais minutos do que ele teria no Flamengo, e isso pode fazer com que ele exploda, né? E aí o Cruzeiro vai ter uma joia nas mãos, porque ele era um cara que tinha uma expectativa muito grande em cima dele no Flamengo, que ainda não foi correspondido, mas é um jogador de 19 anos. O lado contra ali, que eu acho que o jogador tem, é que ele teve algumas coisas extra-campo ali, inclusive a própria torcida do Flamengo chama ele de Motel Gonçalves, né? Não que isso seja um problema, tá? Ele até foi flagrado aí com uma influenciadora no momento íntimo, né? Mas a questão é, será que o jogador estava se dedicando 100% no Flamengo para se desenvolver na carreira ou se ele já estava deslumbrado, né? Isso a gente vai acabar descobrindo no Cruzeiro, se o cara vai vir para poder aproveitar essa oportunidade que vai ser muito importante para a carreira dele, ou se ele é mais um talento perdido aí, que aí vai dar toda a razão para parte da torcida do Flamengo que não gosta dele. Pelo que eu andei pesquisando, a torcida do Flamengo gosta muito dele e tem tinha muita expectativa, muitos são contra ele ter sido rebaixado para o sub-20, principalmente no momento em que o Flamengo estava especulando o Mickey Johnston para ser um dos pontas do time. Então, por exemplo, por que não dar oportunidade para o Matheus Gonçalves? Né? Existe sim aquela parte da torcida do Flamengo que acha o jogador superestimado, que a torcida do Flamengo hiperestima a qualidade dele, mas isso tem, né, em toda a torcida, inclusive na torcida do Cruzeiro. Para mim, o fiel da balança assim, é que a torcida mais gosta dele do que desgosta. E eu gostaria de fazer assim, um paralelo, assim, não de posição, mas de situação. Eu acho muito parecido com o que aconteceu com o Maurício no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tinha uma parte da torcida que não achava o Maurício isso tudo e que, de certa forma, até comemorou ali a saída dele para o Internacional. Então, pode ser mais um Maurício, né? E se for para o Cruzeiro nessas condições, seria ótimo, né? Porque é um grande jogador, se mostrou um grande jogador no Inter e tem se mostrado um grande jogador ali no
no Palmeiras, deu retorno muito, muito bom financeiramente ali para o Internacional. Então, a minha opinião é de que vale a pena esse movimento, apesar da idade, apesar do preço, e está dentro daquilo que a diretoria tem mostrado no mercado até o momento. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, aperta o botão de hype ali para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.